Fala galerinha, boa noite. Eu sei que vocês estavam com saudade da aula do professor Rômulo, eu também estou morrendo de saudade de vocês, sabe, de estar dando aula em sala de aula, explicando os conteúdos, as matérias. Como eu vim aqui hoje, fazer essa videoaula para vocês, eu vim tirar uma dúvida de vocês, que muitos me perguntam na internet, nas redes sociais. Professor, será que é culpa da China? Vamos ver agora, tá? Vamos descobrir se a geografia consegue explicar isso para vocês. Já viram aula de biologia, aula de medicina, aula de história, todo mundo comentando um pouco. E a geografia? Covid-19. Vamos lá, pessoal, tirando a dúvida de vocês, depois vocês tiram a conclusão de vocês, tá beleza? Segue o professor aí. Bem aqui, primeira coisa que a gente tem que pensar, por que os vírus estão surgindo da China? Tá? Primeiro fato, tá, que a gente tem que pensar, China, maior população mundial atualmente. Tá? China, 2 regimes, tá, que existem dentro da China, 2 sistemas econômicos, um socialista e um capitalista. Capitalista, tá, que vocês estudam história e geografia, são as ENs, o lado capitalista, a área mais industrial da China, e o socialismo na área rural. Tá? Essa área rural da China, lembra, é uma área que necessita e passa fome, pessoal. Tá? Então, muita população pobre, tá? Que é coisa que a gente não vê na internet, não vê na mídia, mas lá é o lado pobre da China, lembra disso. Tá? E a China é a maior população atualmente. O coronavírus, tá? A Covid-19 foi detectada ano passado, em dezembro de 2019, no território chinês, tá? E logo em seguida, assim que foi detectado no mercado da China, na cidade de Wuhan, na China, esse vírus, tá? O povo chinês tentou esconder, dizendo que não ia se transformar numa grande epidemia. Tá? Eles ficavam errados naquele período. Tá? Quando passou para 2020, tá? O Covid-19, o coronavírus, em março, a OMS alastra o mundo todo e diz que é uma pandemia, porque atinge diversos continentes todos, com exceção da Antártida. Tá? E o presidente Donald Trump classificou, o presidente americano, como vírus chinês ou vírus de Wuhan, tá? Colocando a culpa dentro da China. Aí é um detalhe que vocês têm que pensar. Tá? O vírus surgiu ou não surgiu na China? Cidade de Wuhan. Início de 2020, a doença se espalha por todo o território da China. Tá? Atualmente, a China possui 81 mil casos e mais de 3 mil mortos. Esse é o detalhe que a gente tem até hoje. Continente europeu, tá? A Itália é o país que mais sofre hoje. Tá? Tem mais de 5 mil mortos no período atual, os italianos, ultrapassando a China. Tá? Logo em seguida, a gente tem aí França, Espanha, Inglaterra, a Alemanha com coronavírus, Estados Unidos com coronavírus e Brasil com coronavírus. Atualmente, no dia de hoje, mais de 2 mil casos dentro do Brasil. Tá? Dentro do Brasil. Tá? Aí, de infectados pelo coronavírus. Então, pensa nesse detalhe. Um vírus que se espalhou rápido. Por que, professor, se espalhou rápido? Lembra da questão demográfica. A população migra, hoje, no período atual. A população se desloca. Esse deslocamento fez com que a população espalhasse o vírus rapidamente em aeroportos, em embarcações, pela forma do contato, pela não higienização das mãos, pessoal. Tá? Então, a única vacina para a Covid-19, nesse período, é lavar as mãos e usar álcool, 70%. Pronto. E ficar em casa. Isolamento social. Não existe remédio. É ficar em casa. O que o governo brasileiro está fazendo é correto. Isolando a sua população para que não há, vamos dizer assim, um acúmulo de doentes nos hospitais públicos dentro do Brasil. Tá? Então já vemos o primeiro resultado nosso. Será que a culpa é da China? Aqui, ó. O regime chinês, todo mundo sabe, estuda geografia e história, é um regime comunista. Os Xing Lings querem dominar o mundo. O próprio presidente deles diz que chegou a hora da China dominar o mundo, de ser a maior potência mundial. A China tem 1,4 bilhões de habitantes. Tá? A fome se alastra no país e o governo tem dificuldade para alimentar a sua população. E logo, em contrapartida, eles têm um lado que eles chamam de afrodisíaco, que é de costume de comer animais silvestres. Que é o caso bem aqui, da onde veio o coronavírus, do morcego. Tá? Então, é um hábito típico que eles têm, de comer lagartos, cobras, morcegos e outros tipos de animais silvestres. É típico da questão asiática. Tá? Bem aqui também que eu coloco uma alternativa, como as grandes empresas começaram a dominar o território chinês em larga escala, o pequeno produtor não tinha como concorrer. O que fazer para sobreviver? Comércio de animais silvestres. O comércio de animais silvestres foi liberado dentro da China e esse contato com o humano é a forma mais típica de passar o vírus. Tá? Isso a biologia lá explica para vocês de algumas espécies de animais. Tá ok, pessoal?
Bem que esse vírus aqui, essa doença aqui, que é uma doença que todo mundo pensa que é da Europa, mas não é, tá? Surgiu lá na China, peste negra, tá? Século XIV, século XIII, século XV. Alastra-se na Europa a peste negra, né? Uma doença transmitida pelo rato, né? E pelas pulgas, mas que não se começou na Europa, e sim começou especificamente na China. Tá? E logo em seguida se espalhou por toda a região de Gênova e Veneza. Tá? Como chegou lá, professor? Através das barcas, das grandes embarcações que saíram da China em direção à Europa, tá? E contaminou toda a população europeia lá pelo século XIV. Aqui, ó, peste negra, doença do rato, as pessoas morrendo, né? Porque as pessoas não tinham hábitos, vamos dizer assim, não muito higiênicos também naquele período. Tá? Em termos de urbanização e crescimento das cidades dentro da Europa. Gripe asiática. Né? Saímos do coronavírus, saímos da peste negra, olha a outra aqui surgindo. 1957. O primeiro caso dessa gripe, também tipo A, foram detectados em fevereiro de 57, na província chinesa de Quezon, sudeste. Tá? O vírus se espalha por toda a China, todo o território da Ásia, e depois todo mundo causa uma pandemia. Tá? Importante e mais agressiva do que ele diz bem aqui, ó, do que a gripe espanhola. Tá? Praticamente, estima-se que mais de 1 milhão de habitantes no mundo morreram pela gripe asiática de 57. Terceira mostrando aí, pessoal. Chegou a gripe, todo mundo corria quando via os xing-lings. Tá? Ninguém ficava perto, todo mundo ia embora. Tá? Gripe de Hong Kong, 1968. Um novo vírus de gripe A, surgiu sazonalmente na cidade de Hong Kong, tá? Infecta 500 mil de pessoas só em Hong Kong, 15% da população, depois se espalha pela Ásia e depois pelos Estados Unidos. Essa pandemia causou forte mobilização internacional pela Organização Mundial da Saúde. O saldo dessa pandemia, dessa gripe de Hong Kong, foi mais de 1 milhão de mortes. Quarta aí, ó, pandemia pra gente aí vindo da Ásia, especificamente da China. Aqui, ó, gripe de Hong Kong pra gente, se espalha primeiro lá, começa lá na China e depois se espalha para o mundo, atingindo com um déficit de mais de 1 milhão de habitantes mortos. Gripe aviária, 1997, muitos não eram nascidos ou estavam ainda em projeção de nascer nesse período. Lembra, 1997, eu ainda era criança também, não estava ainda no meu fundamental ainda, e já havia falar dessa gripe aviária. A gripe aviária nada mais foi, né, do que uma gripe do frango, já surgindo nesse período aí. Tá? Pela primeira vez em Hong Kong, em 97, surgiu essa gripe, tá? Onde teve um total de 468 casos em 15 países, o balanço de 2013 a 2019. Né? Não se tornou uma pandemia, mas foi uma epidemia, onde várias espécies de frango tiveram que ser mortos nesse período. Era uma gripe que era transmitida do animal para o humano. Tá? Uma gripe aviária aí, surgindo aonde? Ásia, China, pessoal. Tá? Gripe do frango, a mortandade, né? E a prevenção. Tanto que existe hoje as prevenções. Dizem também que a gripe suína, a primeira surgiu também lá na Ásia, na China. Tá? SARS, 2003, a gente tem praticamente antecessor, né, do que a gente chama hoje da Covid-19, o SARS. Tá? O SARS também, que é uma síndrome respiratória aguda, tá? Surgiu também na China. Tá? Os morcegos, tá, infectavam, né, uma espécie natural que era o cevita, onde os chineses eram acostumados a comer essa espécie de animal, tá? E esse animal passou a transmitir para o ser humano, tá? Essa doença respiratória. Esse tipo de coronavírus, tá? Terrível, contagioso, pneumáticos agudos, às vezes fatais. A epidemia deixou 774 mortos, um total de 8 mil pessoas infectadas na China e Hong Kong. Tá? Concentra 80% das vítimas que surgiram nesse período pelo vírus SARS, pessoal. Tá? Aqui, né, o cevita, aqui, essa espécie de mamífero, tá? Da África e da Ásia, vendido nos mercados. As glândulas anais produziam a misca, usada na produção de óleos e perfumes. Então, os chineses aqui, querendo ou não, lembra do que eu falei lá no início, eles são acostumados, né, a capturar esses animais silvestres, a criar eles, e muitos deles trazem doença para os seres humanos. Tá? Então aí a gente viu alguns vírus, né, que vieram da China. E agora, a culpa é ou não é da China? Tá? Peste negra, tá? Origem China, tá? SARS, origem China, gripe aviária, origem China,
coronavírus, origem China. Tá? Detalhe, pessoal, tirem a própria conclusão de vocês. É culpa ou não é da China? Será que a China tem que ser responsabilizada pela Organização Mundial da Saúde, tá? Por espalhar vírus no mundo? Tá? Isso daí é uma geopolítica mundial, pessoal. A aula de geopolítica que vai explicar nessas questões de vestibulares que podem vir ou não na questão do Enem desse ano. E vocês têm que ficar sempre atualizados, né? As origens desses vírus, né? E outros vírus que vão aparecer. Tem um detalhe que vocês também têm que botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Será que alguém ouviu falar em casos na Rússia? Por que o Vladimir Putin está calado? Lembra? Bora tentar imaginar. Vladimir Putin, ninguém ouviu falar nele. Tá? Ninguém ouviu falar em casos, né, do coronavírus na Rússia. O Vladimir Putin está na dele lá, não é contra os chineses, nem dá um pronunciamento, não se vem a público. E todo mundo sabe que ele é um cara polêmico na Rússia. Tá? Então bora ficar aí pensativo aí. Por que o Vladimir Putin está tão calado, pessoal? Tá? Mas aqui os vírus, tirem as suas próprias conclusões, por favor. Tá? A pandemia nos mostra que somos frágeis, né? Que estamos interligados às fronteiras, são apenas linhas geográficas para a gente, criadas pelo homem, nos ensina que os sistemas econômicos não estão acima de todos os caprichos da biologia. E que é importante desequilíbrio o homem e o ambiente custará caro para todos. Tá? Para alguns, o maior preço a se pagar é a vida. Precisamos repensar a forma de como vivemos o mundo. Tá aí, pessoal. Nossa aula de geografia termina aqui, né? Será que a culpa é ou não é da China? É com vocês, né? Vocês que devem, né, saber disso daí, devem chegar às suas próprias conclusões, tá? Mas não posso opinar, né, de forma drástica, né, só de forma geográfica, como professor, mas temos que pensar, a maioria dos vírus que surgiram hoje e que vão surgir ainda, outros mais poderosos do que a Covid-19, com certeza vão vir de lá dos asiáticos. Né? Os asiáticos, os orientais, praticamente contaminando os ocidentais. Tá? Lembra dessa parte aí pra gente aí. Tá? Muitos especialistas dizem que quem morreu de morte número na China hoje, só 3.000 mortos, no mundo vai se morrer muito mais. Tá? Então, um vírus que praticamente se propaga em todo mundo. Tá, pessoal? Então, se inscreve no meu canal aí no YouTube, tá? Ativa o sininho das notificações, dá o like, vai lá em comentário, galera. Tá? Coloca o teu nome lá no comentário, faz uma pergunta, né? Faz um questionamento, se a culpa é ou não é da China, e aí a gente chega, tá? Obrigadão, galera, boa noite, até a próxima aula, beijo!